discutir as ideias da Carta de Pero Vale de Caminha. À minha direita temos os defensores dos portugueses e à minha esquerda os defensores dos índios. Primeiramente eu queria discutir o tópico sobre a atitude dos portugueses diante do comportamento dos índios. Eles foram muito ingênuos e os portugueses vistaram primeiro os ouros e queriam ensinar seus costumes para eles, sendo que eles já tinham um costume. Quem quer dar a primeira palavra? Eu gostaria de dar início. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Boa tarde. E, na minha opinião, os portugueses, eles simplesmente usaram a ingenuidade dos índios para poder se aproveitar deles. E, sendo assim, buscaram o ouro e outros materiais preciosos, dando simplesmente espelhos e outros utensílios que seriam para eles inúteis. Concordo com ele, porque os portugueses simplesmente se aproveitaram, não deram nenhum benefício a eles, né, e tomaram todo o ouro, que hoje em dia a gente querendo ou não, sente essa falta, né? Sim, mas você acha que as pessoas de hoje têm alguma culpa das pessoas antigamente por ter feito isso? Mas como assim? As pessoas de hoje em dia? Sim, a nossa geração de 2015, você acha que as pessoas dessa geração vão ter português sem ter alguma culpa? Ou vocês acham que elas deveriam ser culpadas pelo... Não, elas não sentem essa culpa devido... Porque o país delas é desenvolvido. Eles acabaram usando a gente antigamente, há muito tempo atrás, e atualmente ele é desenvolvido e não tem essa culpa. Mas a gente que sofreu o problema. Exato. Você acha que... Desculpa, eu só fazer uma pergunta. Você acha que o nosso país está, digamos que mais atrasado devido a, comparado aos outros países, devido a toda essa história portuguesa? Sim, sim. Não só essa história portuguesa, que isso foi o que mais influenciou, mas também o governo, não podemos colocar toda a culpa nos portugueses também. Sim. Em sua defesa, o que vocês diriam? Eu queria falar, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eu diria que eles estão sendo muito ingênuos nessa parte. Eu acho que os portugueses só queriam trocar favores ali naquela situação. E o que vocês estão falando eu acho completamente errado e que não afeta e nem nunca irá afetar o que a nossa população, o povo português fez há 515 anos atrás. Eu acho que não tem nada a ver isso que o senhor falou. Eu só posso inferir uma coisa, mas como você sabe, os portugueses já tinham avistado que os índios tinham uma grande riqueza, bastante ouro, eram muito saudáveis. Talvez isso possa até ter sido conivente devido depois à escravização. Então você acha que os portugueses foram totalmente ingênuos e também quiseram só apenas ajudar os índios? Não. Eu digo que o povo português foi ingênuo em alguma parte, mas eles vieram lá não com o propósito de já chegar matando o índio, já chegar tomando o lugar e roubando todas as riquezas do lugar. Não. Eles quiseram ir lá, conversar, trocar alguma coisa. Por exemplo, quando os portugueses chegaram lá, eles trocavam itens que os índios provavelmente não tinham encontrados. Sim, como os vinhos. Isso, espelhos, coisas desse tipo. Então, o povo português sim foi ingênuo em uma hora, mas esse começo não, acabou criando uma confusão um pouco depois. Mas no começo, o povo português só queria ali provavelmente uma paz, só que isso acabou não acontecendo. Com licença, eu queria continuar a sua palavra, eu concordo com você até certo ponto. Os portugueses chegaram lá totalmente sem querer nenhuma matança, sem nenhuma guerra, mas eles acabaram vendo que que os índios eram muito ingênuos e acabaram se aproveitando. Acho isso um tremendo erro, porque é como você trocar uma troca entre um adulto e um bebê. Foram mais ou menos isso que aconteceu. Não posso complementar a posição? Uma coisa eu acho que vocês estão totalmente errados, porque se eles não tivessem mesmo essa maldade, eles não iam mandar uma carta falando por exemplo, que tem ouro, não sei o que, elas iam falar que o povo ia dar características melhores, e não só falar da riqueza, do jeito que eles eram. Eu acho que rolou
um certo interesse pelo ouro, por toda a riqueza que tinha naquela época no Brasil. Com licença, eu queria complementar uma coisa que o meu colega de debate está dizendo. Vocês disseram que os índios chegaram se aproveitando da ingenuidade dos índios, mas inicialmente, o que os índios iam fazer com o ouro? Eles não tinham como utilizar o ouro ainda, eles não tinham tecnologia para isso. Não. Porém, os portugueses eles estavam dando coisas já prontas para os índios, coisas que eles poderiam utilizar. Eu acho que não tem nada a ver Eu isso. não terminei, posso terminar? Como eu dizia, eu ainda não terminei de falar, sobre quando vocês disseram que a influência dos portugueses ajudou muito ao Brasil ser um país pobre hoje, a gente tem que levar em consideração que a corrupção e os impostos tomam quase todo o país. Isso daí foi há 500 anos. O Brasil já se restaurou e já sofreu ditadura, já sofreu o Collor, que tomou impeachment, e ainda sofre muita corrupção até hoje. Como vocês conseguem argumentar que Portugal consegue... que o problema de Portugal faz o Brasil ser pobre até hoje? Não. Sendo que o Brasil ainda tem muitas riquezas. Eu posso... Eu poderia. Eu acho que você está totalmente errado. Eu acho que uma coisa justifica a outra. Sim, eles tomaram sim as riquezas do Brasil. O Brasil, sim, é um país diversificado, porém, muitas coisas foram levadas por eles. Ouro e... Pau-Brasil. O pau-brasil, que é uma árvore que hoje em dia, infelizmente, é raridade, né? Está extinta. Então, eu acho sim que houve uma maldade, que eles não vieram aqui à toa, né? Eles vieram justamente para tomar, porque senão eles não iam ir embora e deixar nas condições que deixaram, né? No país. Os dois comentários são coerentes. Termine sua frase. Eu só queria complementar que os portugueses, na carta que eles enviam, eles dizem, depois que já deram uma volta assim no país, eles já têm uma mentalidade, se você pode perceber na carta, que eles já se interessariam pelas riquezas, até pelas índias, em outros sentidos, observando elas e, sei lá, até com uma procriação, pode ser. Todos estão satisfeitos com os comentários? Sim. Sim, então podemos prosseguir. Então, vocês acham que os portugueses trouxeram bastante doenças para os índios, devido aos índios já serem praticamente vacinados com várias coisas naturais? E eles vieram com muitas doenças, febre, essas coisas que passaram por os índios. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que no ponto de vista português, eles não sabiam, não tinham a menor noção de que os índios estavam vacinados por meios naturais deles. Então, eu acho que, como eu já tinha dito antes, os portugueses foram lá só com ideias de paz e não de guerra, e eles não pensavam em doenças, não pensavam nessas coisas, pelo fato de eles não terem tudo que a gente tem hoje. Toda tecnologia, você diz. Isso. Mesmo eu estando do lado dos índios, nesse ponto eu concordo com você. Acho que eu fui bem coerente no que você falou, então... E os portugueses, como eles ficavam uma viagem, meses e até anos, assim, dependendo da viagem, eles acabavam ficando com doenças, ficavam com os animais como ratos nos barcos. Eles não imaginavam que esses animais poderiam passar para os índios, ou até mesmo eles não tinham essa higiene nessa época. Então, nesse ponto eu concordo com o português que não teve nenhum problema. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não. Acho que não, acho que é só isso mesmo. Só isso. Podemos prosseguir? Sim, claro. Vocês acham que a atitude dos portugueses de mandarem cartas anunciando que aqui tinha bastante riqueza para os portugueses foi uma atitude certa ou ingênua? Certa, eu digo no ponto de vista português, que beneficiante para eles, ou foi uma coisa totalmente ingênua, que eles só queriam ajudar todo mundo? Não, no meu ponto de vista, os índios, quando eles mostraram para os portugueses, por exemplo, naquele colar do português que tinha ouro, muito ouro, eles só queriam, por exemplo, quando você vai na casa de uma visita, você quer agradar a pessoa, eles só quiseram fazer a mesma coisa, ali era a casa deles. Eles não tinham esse negócio, aquela é minha casa, ninguém pode entrar. Era um banho público, era de todo mundo o lugar. Se você quiser pegar, você pega. Era como um presente. Mas eles eram ingênuos, imaginaram que existia outro país com aqueles mesmos povos e vários. E os portugueses se aproveitaram disso, até que escravizaram os índios. Eu de certa forma concordo com ele, mas eu queria acrescentar que eu acho que eles se aproveitaram totalmente, porque
você mandar, mandar uma carta falando do... Tem muito ouro, que é isso, vamos supor, tem riquezas e não sei o que lá. Eu acho que isso mostra que eles realmente estavam com interesse no ouro. Eles não tavam, eu acho que eles não estavam nem um pouco preocupados com os índios. Mas é aquela coisa, né? No começo eles estavam mais presos, porque tinham medo dos índios. Um tinha medo do outro, né? Só que eles acabaram percebendo que os índios eram totalmente ingênuos, porque eles chegaram chegaram nos portugueses, né? Olhou pra eles e olhou pro colar de ouro dele e falou que aquilo que ele tava, né, no pescoço tinha muito. Eu quero primeiramente fazer uma observação sobre o que o opositor disse. Ele começou comentando que os portugueses tiveram muito interesse em uma coisa que é importante para eles, porque para os índios o ouro não era só mais uma pedra. Para eles não ia fazer nenhuma diferença. Exatamente. E segundamente eu quero dizer que foi uma coisa desnecessária, que não está no assunto comentar sobre a escravidão dos índios, porque isso não é um assunto sobre a carta, não está no conteúdo e termina minha Não, mas eu acho que... Isso já é uma coisa que o ponto da carta já liga totalmente. Mas a carta ligou a isso, então acho que tipo, foi coerente. Nesse a história ponto, dele. nesse ponto... Ele não chegou depende do a seu ponto de aprofundar nesse assunto, ele só jogou uma ênfase no... Isso. no É uma comentário introdução a... Sim, mas Eu acho que eu não tem queria nada a complementar ver. uma coisa. Fez uma pequena pergunta pra vocês. Se os portugueses tivessem invadido, abrindo uma aspas aí, o Brasil há 15 anos atrás, vocês acham que hoje em dia o Brasil ia ser um país um pouco mais desenvolvido? Porque, como o meu colega disse, aquilo é só uma pedra para eles, aquilo não ia fazer a menor diferença para eles. Eles não tinham a malícia realmente na época. Eles podiam fazer outras coisas, ou até mesmo criar outras coisas, mas para eles, sem o povo português ter ido lá, ia ser só uma pedra. Então eu acho que os portugueses pegaram aquilo, não de mau grado, mas com um uso melhor. Eu concordo com esse ponto de vista devido ao fato que os portugueses, sim, ajudaram o Brasil num certo ponto. Eles poderiam ter chegado lá e matado todo mundo, como os povos espanhóis faziam. Eles não aceitavam as outras raças, matavam todos e reprocriavam com a raça deles. Sim, não existiria muita coisa atualmente com os portugueses. Então, desse ponto de vista, eu concordo. Eu concordo totalmente com você. Totalmente não, né? Concordo com o que você diz, porém, eu acho que sim, teve uma malícia. Eles não pegaram aquilo à toa, eles não invadiram o Brasil à toa. Eles entraram com o propósito que era pegar o ouro que tinha aqui. Tudo bem que quando eles chegaram aqui foi sem querer, né? De acordo com o que dizem, eles queriam ir para a Índia, mas acabou dando no Brasil. Por isso que os povos indígenas acabaram se chamando índios, né? Sim. E eu acho que sim, tem uma malícia, porque eles vieram para explorar aqui. Posso encerrar o assunto com uma coisinha? Sim, claro. Primeiramente você disse que eles invadiram. Bom, ambos sabemos que eles não invadiram, eles encontraram o país e chegaram lá sem a intenção de tomar o país. Eles foram conhecer o país. Queria terminar o debate agradecendo a presença dos candidatos Kaique Mota e Felipe Obrigado. Macedo, Silvio Augusto e Guilherme de Oliveira. Muito obrigado. Também queria agradecer a compreensão de todos vocês. Muito obrigado, até a próxima.